Angola em risco de apodrecer no Porto de Lisboa. O barco não sai enquanto o governo de Luanda não pagar a reparação. Venda de órgãos em Portugal é proibida, mas há quem esteja disposto a ignorar a lei. Comunidade Europeia com mais de 12 a partir de 95 falhou com a guerra do bacalhau no meio das negociações. Bomba num tribunal alemão, o réu não acatou a sentença, matou 6 pessoas e suicidou-se. Drama numa escola primária perto do Seixal. Uma criança de 9 anos foi morta por um tiro de caçadeira. Estava no recreio da escola de Foros da Amora e o tiro veio do outro lado da rua. Foi disparado por uma outra criança, um antigo colega que brincava à janela de casa com a espingarda do pai. 10h30 da manhã, hora de recreio na escola primária de Foros de Amora. O Sérgio, o Luís e o Gabriel foram os primeiros a chegar aos baloiços, 2 ou 3 minutos antes dos colegas. Quando os meus alunos tinham acabado de sair para o recreio, porque isto foi a hora exata do recreio, e eram 10h32, 33 minutos, eu recreio às 10h30, e os meus miúdos saíram e eu saí atrás deles também para o recreio. E eles que iam mais à frente voltam para trás e dizem-me: minha senhora, está ali, mataram um menino na escola, um aluno. Fiquei impressionadíssima, vou imediatamente para a sala, mandei as crianças sem saber o que seria nem o que ia encontrar, mas corri para o local onde os miúdos me indicaram e deparei com a criança no estado lastimoso. Mesmo ao lado, na escola C+S, também era hora de intervalo. O Bruno aproveitou, foi a casa com 2 amigos e mostrou-lhes a caçadeira do pai. Parece, nós não temos ainda a certeza que foi então um miúdo com 10 anos, 11 anos, que de uma casa perto deve ter atirado para o recreio por brincadeira, calculamos nós, com uma espingarda, uma caçadeira, uma coisa qualquer que atirou cá para fora. Ele costuma muitas vezes brincar com a arma, até quando fui lá à casa, estávamos a brincar aos polícias e aos ladrões, ele ficava com a espingarda e eu ficava com a pistola de plástico. Ele mostrou-me e mostrou um amigo, só que aquilo estava sem balas. Mas ele chegou a disparar? Disparou, mas foi para a rua, para as árvores. Mas estava sem balas, eu vi. Mas desta vez, a caçadeira estava mesmo carregada. Da janela do Bruno ao recreio da escola, a distância é pouca. O Sérgio morreu logo. Tinha 9 anos, era filho do juiz António Martins, que julgou o caso Costa Freire. O Gabriel ficou ferido e o Luís em estado de choque. Uma tragédia que tão cedo ninguém esquece. Eu também tenho aqui uma pequenina na escola. Sei lá, acho que a violência que dão na televisão é demais e as crianças estão tão sozinhas em casa que isso é capaz de ter um bocadinho de influência. Penso eu que isto é um momento tão mal que não há explicação para isto. Foi aquele, podia ser o nosso. Já na polícia, o Bruno confessou ter sido ele a carregar a arma. Tem 10 anos, uma criança calma, um bom aluno. Mas a arma estava à mão de Semeares. O pai do Bruno é caçador. As crianças têm uma apetência pelos brinquedos perigosos, as pistolas, as espingardas, tudo isso. E daqui, como professora, eu gostava de lançar um alerta aos pais que não ofereçam destas coisas às crianças, porque os pode, como que direi, pode criar-lhes uma vontade enorme de ajude-me ao termo, de puxar o gatilho e acontecer estas coisas assim. O caso foi entregue ao Tribunal de Menores. Pais e criança foram esta tarde ouvidos pelo juiz. A audiência no Tribunal de Menores de Lisboa terminou há pouco mais de meia hora. A juíza não adotou qualquer medida restritiva. A criança ficou entregue aos pais. Irá fazer apenas nos próximos dias exames psicológicos. Francisco Moita Flores, boa noite. Esta criança não pode ser processada. Não pode. É a nossa lei penal só admite como imputáveis os indivíduos com mais de 16 anos, o que não é o caso da criança que disparou. Portanto, a única tipo de responsabilidade que aqui poderá haver, eventualmente, será de natureza civil e em relação aos pais, mas isso é uma coisa que o Tribunal decidirá em instância própria. Não é?
Sucedem-se com bastante insistência notícias de acidentes deste género, ou mais graves ou menos graves, com armas de fogo, geralmente utilizadas na caça. A polícia faz ideia de quantas armas destas é que há espalhadas pelo país? Nós pensamos que haverá entre 350 mil a 400 mil armas. 400 mil? 400 mil. Mas são armas legais, armas legítimas, que não têm a ver com segundas intenções. Quem compra estas armas é quem quer caçar, quem gosta de caçar. O problema, há pouco tempo, um criminologista americano dizia, ou com toda a razão, as armas são perigosas, mas muito mais perigosas são as mãos de quem as usa. E o que é importante são estes... Que recomendações é que se podem dar então a essas pessoas? Essas 400 mil pessoas têm armas e às quais pode As recomendações, a Polícia Judiciária tem insistido frequentemente neste tipo de recomendações que mais uma vez aqui fazemos passar e que passam necessariamente por isto. Em primeiro lugar, todas as pessoas que têm armas têm que ter o cuidado nas suas casas de as terem desmontadas, desarmadas, acondicionadas por forma que não sejam objeto de prazer, de brincadeira de crianças. Em segundo lugar, e esta reportagem parece mostrar isso, conseguir que, e um interveniente dizia, de facto estamos a viver uma sociedade onde se fala muito pouco. E é preciso que os pais falem com os filhos sobre a natureza das armas, sobretudo aqueles que têm muitas armas em casa. Porque se nós não falarmos e não conseguirmos mostrar às crianças a carga de perigosidade que está incorporada no instrumento daquela natureza, para eles, não é só a televisão, como aqui dizem, é evidente que a televisão, o cinema, tem muito a ver com este tipo de comportamentos, mas também tem muito a ver os jogos de vídeo, tem muito a ver a banda desenhada e todo este tipo de veículos de informação que canalizam para a criança uma ideia distorcida do que é uma arma. Isto é necessário que as famílias, por mais uma vez e repetidamente, isto são campanhas que fazemos há anos, continuem a falar com os filhos, a ter a cautela de ter as armas. E tentar eliminar a curiosidade que as crianças têm naturalmente. Exatamente, é matar a curiosidade. A única hipótese que há de matar a curiosidade de uma criança é mostrar-lhe, num diálogo franco, aberto e desinibido, como aquilo é perigoso. E, por outro lado, é chamar a atenção dos pais, isto não é o primeiro caso, este ano, mas há muito pouco tempo em Serpa aconteceu de caso igual, chamar a atenção das crianças, dos pais das crianças, que são os responsáveis pelo arrumar das casas, das suas residências, de que instrumentos desta natureza não podem estar ao alcance dos filhos, nem muito menos criar-lhe condições para que eles possam ser manipulados. Porque depois ficamos perante factos tão tristes e tão dramáticos como são estes. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. No Porto de Lisboa há milhares de toneladas de comida para Angola que correm o risco de apodrecer. O navio Ebo está retido há mais de 2 meses. A proprietária é uma empresa estatal angolana que deve milhares de contos a empresas portuguesas. Em dezembro, o navio teve uma avaria ao largo da costa portuguesa e atracou para reparações. Foi a altura aproveitada pelo Tribunal para decretar o arrestamento do navio. E enquanto o governo angolano não liquidar a dívida, o barco não levanta ferro. Desde dezembro que o Ebo está arrestado no Porto de Lisboa à ordem do Tribunal. O cargueiro, carregado de produtos alimentares com destino a Luanda, é propriedade da Angonave, uma empresa estatal angolana que é devedora de várias empresas portuguesas. Segundo informações, o navio encontra-se arrestado, à ordem de algumas empresas. Mas porquê? Por pertenças dívidas, portanto, do armador do navio para com essas empresas. Nos porões estão milhares de toneladas de açúcar e farinha de trigo, já em risco de apodrecerem. Nada está bom, está bem conservado. Está bem conservado. E aguenta, estão a trabalhar. E aguenta muito mais tempo. Hã? E aguenta muito mais tempo assim. Você ainda pode aguentar mais tempo, sim. Também a filtração a trabalhar. Sim. Isto é conservar as temperaturas nas bodegas. Está a conservar o produto. Uma carga preciosa para um país onde se morre à fome e o governo angolano sem dar um passo para resolver a situação. Se a África amiga para ajudar o povo angolano, para não estar a ver com 13 mil ou 12 mil toneladas de alimentos que tem aqui, pode ver se estragar, enquanto os países dizem que os governos são amigos, a gente nem entende nada. Ou ia, depois vinha o navio, apresentar o navio, ia trazer a comida, não é? Se há lá muitas organizações para ajudar, e aqui tem a comida, manterem aqui. Desde a primeira semana de janeiro que os produtos são esperados em Luanda, mas ainda ninguém sabe quando é que o cargueiro poderá partir, preso nas teias judiciais.
Há portugueses dispostos a violar a lei que proíbe a venda de órgãos humanos. A lei nacional só permite a doação em vida e, mesmo assim, apenas em casos de parentes próximos. Por causa disso, há milhares de pessoas à espera de um órgão compatível. A procura não falta e a oferta também não. Assim que encontrou pessoas dispostas a vender. António Queimada já foi operário, agora é só mais um na estatística do desemprego. Saúde não lhe falta, falta é dinheiro, por isso resolveu vender um rim. 30 mil, mas se pudesse arranjar mais, olha, era a melhor vida. 30 mil contos? Sim, darem. Não. Nem para um amigo? Não, porque eu, quando preciso de comer, ninguém me dá um prato de sopa. Até já tentou pôr um anúncio no jornal. Foi quando descobriu que a venda de órgãos é proibida. Imagino que aparecia aqui uma pessoa a dizer: olha, eu quero comprar o seu rim, dou-lhe os 30 mil contos e este médico faz a operação. Vendia logo. Vendia, sim, mesmo sabendo que era proibido o senhor. Então vamos lá saber o que estas leis, para mim, não me interessa nada. Mais humanitário é o discurso de António Correia. Há 20 anos descobriu que tinha 3 rins e não se importa de dispensar um. Não vou agora dizer, se me quiser dar mil contos, ou 2.000, ou 3.000, ou vendo o rim. Não, isso no meu corpo não está à venda, não é? Agora, que uma pessoa, pois, ao estar necessitada e que veja que realmente é uma necessidade, essa pessoa também verá que, sim, bem, o homem pode ficar com problemas, acho que merece uma compensa, não é? Admite que 2.000 contos não seria má recompensa. O que António Correia não sabe é que nenhum dos seus 3 rins funciona a 100%. E a verdade é que não é nada fácil transplantar órgãos. Primeiro, porque dador e receptor têm de ser compatíveis. Depois, porque a legislação portuguesa proíbe o comércio de órgãos. Mesmo a doação em vida, só a parentes próximos. Resultado, há mais de 2.000 pessoas à espera de um rim. É o caso de Carlos Silva. Sobrevive há 5 anos graças à hemodiálise, mas nunca pensou comprar. Se fosse uma pessoa que me desse, que não ia com tanta vontade como que sendo distribuído por eles, não é? É mais risco, mais responsabilidade, tanto para mim como para o dador, não é? Mas mesmo que quisesse fazê-lo só clandestinamente, o que em Portugal seria quase impossível. Os especialistas são raros e o equipamento mais ainda. Se os cirurgiões já não serão muitos, os cirurgiões que fazem colheita e transplantação são muito menos, de modo que é muito fácil. Portanto, ele seria facilmente apanhado. As pessoas e saber quem é, não é? Isso não podia ser feito debaixo da mesa, sem que os colegas não reparassem? É impossível porque as equipas são numerosas. São uma operação de transplante e envolve, sem exagero, 2 dezenas de pessoas, 3 dezenas de pessoas. António Queimadas é que não quer desistir. Até admite a hipótese de ir vender o seu rim ao estrangeiro. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eles venham cá ter comigo e prendam-me. E podem prender, que eu prefiro, olha, tenho 2 hipóteses. Ou isto, ou morrer. Este tipo de situações não são sequer um exclusivo português, pelo contrário. Hoje as Nações Unidas divulgaram um relatório onde denunciam a existência de um tráfico de crianças a nível mundial. Um autêntico comércio entre países pobres e ricos em que se trocam órgãos de crianças por muito dinheiro. Não há números concretos, mas as provas que chegaram à ONU apontam para a existência de uma rede internacional organizada que serve de suporte a este negócio de milhões. Os rumores circulavam há mais de 10 anos. Aos poucos, os boatos foram dando lugar às certezas. Um organismo não governamental ligado à ONU acumulou as provas. A Comissão dos Direitos Humanos acabou por incluir a questão do tráfico de órgãos na agenda da sua sessão número 50. Nos últimos 2 anos, começou a ser possível encontrar a explicação para a sucessão de raptos e desaparecimentos de crianças. Por trás das coincidências do horror, poderia estar uma rede internacional dedicada ao tráfico de órgãos e tecidos. Os dadores forçados, crianças de bairros pobres, de países igualmente pobres, sobreviviam à custa da sorte ou pura e simplesmente morriam. Brasil, China, Índia e Honduras estão na lista dos principais fornecedores deste comércio de pobres. Poderão ser 3.000 as crianças brasileiras que engrossaram a lista. Oficialmente, foram adotadas por casais europeus, mas um tentáculo criminoso arrastou-as para outras paragens. Também ninguém sabe o paradeiro de 600 crianças honduranhas. O presidente já colocou o seu país na lista dos fornecedores de crianças pobres. Os tentáculos do povo criminoso chegam ainda à Argentina, Nepal, Colômbia e México.
Os países árabes, os Estados Unidos da América, o Canadá, a Europa Ocidental, Hong Kong e Singapura são os principais receptores. É longa a lista de espera por um órgão vital e há quem pague o que for preciso para escapar à morte. Polícia londrina descobre mais um cadáver na Casa do Horror. As negociações para o alargamento da Comunidade Europeia fracassaram, pelo menos para já. A ronda para a entrada da Noruega continua na próxima terça-feira, mas a criação da Europa dos 16, em 95, está já comprometida. O plano de alargamento da Comunidade Europeia a mais 4 países falhou. Finlândia, Suécia e Áustria, tudo bem, mas a Espanha queria mais bacalhau da Noruega. Os 12 não chegaram a acordo e o anúncio formal do fracasso foi feito esta madrugada. Unfortunately, today the result is not positive. And I'm sorry to have to say this. And I really can't quite fathom why. At least from what has been said by the delegation that blocked the conclusion of the negotiations. We worked for 2 days with the Norwegian delegation, and I must pay tribute to the spirit of cooperation and the very constructive attitude shown by our Norwegian colleagues. We have concluded the negotiations on all chapters, with the exception of the chapter on environment and fisheries. Terça-feira recomeçam as negociações, mas a comunidade dificilmente terá 16 países membros no primeiro dia de 95. A grande causa deste falhanço é a guerra do bacalhau e as cotas de pesca. Os 2 países ibéricos são os mais preocupados. Os industriais portugueses da pesca do bacalhau alegam que a Noruega já tem neste momento condições muito vantajosas. Não contestam a adesão da Noruega. O que pedem é a renegociação dos privilégios. Para os industriais do bacalhau, venha ao diabo e escolha. Se uma adesão da Noruega à União Europeia mal negociada pode trazer problemas, ficar tudo como está ainda é pior. É que desde que entraram para o espaço económico europeu, os exportadores noruegueses passaram a ter condições demasiado vantajosas e estão a dar cabo das empresas nacionais. A Noruega está neste momento, e tem vindo a fazer isso, dada a proximidade que tem com a Rússia, a comprar o produto pescado pelos navios russos. Esse produto é comprado com taxas alfandegárias próximas do 0,2%. A Noruega introduz-lhe uma pequena transformação e exporta esse produto para Portugal a uma taxa 0, ao abrigo dos acordos que a Noruega fez recentemente para a sua entrada no espaço económico europeu. É por isso que, para os industriais do bacalhau, exigir só maiores cotas de pesca não chega. As 2 questões fundamentais que urge resolver e pela qual a Associação dos Industriais do Bacalhau tem vindo a bater-se é a abolição dessa taxa ou então, em alternativa, a imposição de taxa idêntica para os noruegueses. E nessa situação nós não temos nenhum receio de competição. Com a entrada na União Europeia, pelo menos ficam todos em igualdade de circunstâncias. Há uma informação de última hora. O aeroporto de Heathrow, em Londres, foi bombardeado por 5 morteiros, por 5 obuses de morteiro. A notícia foi anunciada há minutos na Casa dos Comuns, o Parlamento Britânico, pelo Ministro do Interior, Michael Howard. Não há, segundo as primeiras indicações, nem vítimas nem grandes danos materiais. Os obuses foram disparados a partir de um veículo estacionado junto da pista do aeroporto de Heathrow, o principal da capital britânica. Pouco antes, a polícia detonara um objeto suspeito encontrado num hotel perto do aeroporto. Noutro hotel, em West Drayton, nos quarteirões ocidentais de Londres, as autoridades efetuaram uma busca depois de receberem uma chamada anónima alertando para um eventual atentado bombista. É uma situação para continuarmos a acompanhar. Um alemão kamikaze destruiu esta tarde um tribunal próximo de Bona. Um homem de 39 anos, descontente com a decisão do juiz, sacou primeiro de uma pistola e depois de uma bomba. Morreram 7 pessoas, entre elas o próprio autor do atentado.
Um tribunal em pedaços, restos de uma sentença indeferida pelo réu. Tinha 39 anos e uma pistola e uma bomba. Usou as duas como forma de protesto à sentença que lhe foi aplicada. Multa de 700 contos em resposta a maus tratos infligidos a um familiar. Uma sentença explosiva. O homem saiu da sala para regressar pouco depois e, à espada da justiça, respondeu com a pistola. Tiros ao desbarato feriram gravemente o juiz e mais 6 pessoas. Menos sorte, tiveram 2 advogados, 2 assistentes, a mãe e a namorada do arguido, mortos no instante seguinte ao rebentamento da bomba. Não há explicação para o sucedido, dizem as autoridades da pequena localidade de Euskirchen, pela primeira vez confrontadas com uma sala de tribunal em que a lei da bomba se sobrepôs à lei dos livros. Em Inglaterra, a polícia prossegue o trabalho mais sinistro dos últimos anos, o desmantelamento da Casa dos Horrores de Cromwell Street, em Gloucester. Ontem descobriu a polícia o 8º cadáver. Hoje começou a desenterrar o 9º. E os polícias acreditam que haja ainda mais escondidos. É a segunda semana de exumações. O número 25 de Cromwell Street revela-se macabro, esqueleto a esqueleto. O proprietário, Frederick West, um polido construtor civil de 52 anos, casado, pai de família, 10 crianças, entre filhos e filhas, foi até agora acusado de 3 mortes. 3 esqueletos encontrados no seu jardim. As suspeitas pesam. Até a primeira mulher do West já não é vista há mais de 25 anos. Só agora é que a sua ausência se tornou problemática. E da lista de 250 mil desaparecidos, presentemente contabilizados pela Scotland Yard na Grã-Bretanha, alguns, por certo alguns, estarão aqui enterrados pelas cercanias de Cromwell Street. Cadáveres já são 9, enterrados da cave até à casa de banho. Alguns estarão por lá há mais de 2 décadas e determinar as causas das mortes apresenta-se como um trabalho muito difícil. There's been some speculation in the media about the cause of death. We would stress that we have no forensic evidence to indicate the cause of death at this time. O suspeito tem vindo a colaborar com a polícia. A sua segunda mulher não foi acusada por qualquer crime. Partiu para a parte incerta, sob proteção policial. Tudo indica que o construtor civil de Gloucester poderá ultrapassar o último recorde britânico de chacina civil. Até agora, pertence a de outro pacato súbdito de Sua Majestade, um londrino de nome Dennis Nilsson, matador de 15 vagabundos entre 78 e 1983. O silêncio dos inocentes em Cromwell Street. Crescem os sinais de esperança para a Bósnia. As negociações entre os croatas e os muçulmanos da Bósnia estão no bom caminho. Hoje, em Viena, chegaram já a acordo sobre a futura Constituição que servirá de base à federação conjunta das duas comunidades. E em Sarajevo, as Nações Unidas avançam para a paz total com um elétrico chamado Esperança. O famoso elétrico vermelho e amarelo que hoje recomeçou a andar. O elétrico vermelho e amarelo de Sarajevo, de regresso aos carris após 22 meses na estação. O restabelecimento do primeiro serviço público na capital bósnia. Carreira inaugural sob escolta das Nações Unidas, muito saudada pela população. O primeiro percurso foi ontem efetuado entre a Cidade Velha e o edifício da televisão na parte nova e atravessou a Avenida dos Snipers, onde até há poucos dias os atiradores furtivos sérvios disparavam sobre tudo o que se mexia. Uma viagem perigosa antes do cessar-fogo, agora possível graças à proteção e ao trabalho das Nações Unidas. Where is the white man? Congratulations. Félicitations. Félicitations. Excellent. Thank you. Good luck. Good luck. Mas nos 51 km de carris elétricos há ainda muito para fazer. Uma tarefa para vários meses de trabalho. Os capacetes azuis começaram também a restabelecer o abastecimento de água, luz e gás, usados como armas de guerra durante quase 2 anos, sobretudo pelos sérvios. É o princípio do fim de um cerco que matou milhares de pessoas e destruiu uma cidade no coração da Europa. Primeira mulher piloto na Força Aérea hoje recebeu o brevet.